Sentidos, senhores e senhoras, bom dia. Vamos começar mais uma aula. À vontade. Bom, como vocês podem ver, a aula de hoje vai ter a ver com o exército, né? Tem a ver com guerra, tem a ver com revolta. Por isso que eu tô com essa boina militar aqui, pra gente começar a nossa aula hoje, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar o capítulo, né? Capítulo Entre Guerras. Hoje nós vamos estudar sobre a página 60 e a página 61. Só que antes da gente começar, deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Será que você já se inscreveu no canal? Inscreveu ainda não? Não acredito. Vai lá, ó, aqui embaixo. Aqui embaixo tem, ó, inscrever-se. Se inscreve no canal. Dá essa moral aí, professor. Bigodão aqui. Beleza? Se inscreve no canal. Deixa de inscrever não. E no final do vídeo, certo? Deixa seu like, faz seu comentário. Aliás, se inscreve, não vai nem pagar nada. É de graça. De graça a gente tem que pegar mesmo, certo? Agora, vamos lá, vamos começar a falar sobre o período entre guerras. Primeiro, vamos começar a explicação dessas páginas 60 e 61. Galerinha, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que entre os anos de 1919 até 1939, quando terminou a Primeira Guerra em 1919, até começar a Segunda Guerra em 1939, foi um período de muitas transformações. Bom, só para a gente lembrar o que aconteceu. Bom, nesse período aconteceram processos revolucionários, por exemplo, Revolução Russa aconteceu. A Rússia passou por um processo de revolução, tornando-se a União Soviética e tornando-se o primeiro país a implantar o socialismo científico. Essa é a primeira coisa que deve acontecer. Também nesse período, gente, aconteceram muitas crises. A maior crise da história do capitalismo até aquele momento, certo? Que foi a crise de 1929. Com a queda da Bolsa de Nova York e todo aquele desastre, a Grande Depressão que nós já estudamos, nós já falamos disso, certo? Também, gente, aconteceram nesse período o surgimento de regimes extremistas, como o fascismo e o nazismo também, ok? E também aconteceu uma grande guerra na Europa, que foi a Guerra Civil Espanhola. Então está tudo muito confuso. Grandes transformações acontecendo na Europa. Ok? Vamos iniciar esse conteúdo com o objetivo de que nós possamos entender como essas coisas aconteceram na Europa nesse período, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, e as consequências desses processos para os países, na vida das pessoas também, ok? Então vamos lá, vamos começar e vamos falar primeiro da Revolução Russa. Primeira coisa que a gente tem que lembrar da Revolução Russa é que uma revolução não acontece do nada. Vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes, como estava a Rússia antes da Revolução. Uma coisa que eu tenho que lembrar a vocês é que essa revolução acontece em dois momentos. Bom, então é o que nós chamamos de Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Hoje nós vamos falar dos antecedentes e da Revolução de Fevereiro. Na semana que vem, na próxima aula, nós vamos dar continuidade e eu vou explicar para vocês sobre a Revolução de Outubro e o período que foi a Guerra Civil na Rússia, na União Soviética, bom? Porque nem todos concordavam com o rumo da Revolução. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar que no início do século XX, a Rússia talvez fosse o último dos países europeus que ainda tinha uma monarquia absoluta, que ainda tinha um imperador. Lá tinha imperador, não era rei, era imperador, certo? O imperador, ele era chamado de Tsar,
Z-A-R. Aí seria assim, Tsar. O Tsar Nicolau II. Ok? A Rússia ela era predominantemente rural. Dependia dos camponeses para sustentar a economia. Certo? Então era um país extremamente atrasado e pouco desenvolvido. A industrialização praticamente não existia. Só existia nas duas principais cidades, São Petersburgo e em Kiev. Aí o que aconteceu? E essa industrialização que existia não era do povo da Rússia, não. Era do capital francês, o dinheiro francês, as empresas francesas que se instalaram ali naquele período, certo? Então, começaram a surgir insatisfações do povo. Se tem revolução é porque tem insatisfação. Ok? Dá até para fazer uma música. Se tem revolução, tem insatisfação. Se tem revolução, tem insatisfação, satisfação, satisfação, tem insatisfação. Ficou bom? Mas entenderam, né? Bom, então, alguns motivos. Primeiro, o povo estava muito chocado, porque a Rússia era uma nação muito grande e havia perdido uma guerra para o Japão. Perder uma guerra para o Japão do tamanho, uma ilha, e a Rússia, aquela imensidão de gente, perdeu uma guerra para o Japão. Isso deixou a moral do povo russo lá embaixo. Além do que, os trabalhadores estavam revoltados com as condições de trabalho e as condições de vida, que eles viviam na miséria e na pobreza. Então, o povo estava revoltado com as condições de trabalho. Tem a questão da insatisfação por perder uma guerra para o Japão e a miséria que a população vivia. Isso foi combustível, gente. Isso acendeu a chama no povo para que o povo começasse a se manifestar. O que é que eles decidiram fazer? Decidiram fazer uma manifestação pacífica. Vamos todo mundo para a rua, vamos fazer um manifesto, uma carta e vamos entregar ao imperador, ao czar. Vamos lá para o palácio do czar. E todo mundo começou a marchar pacificamente, desarmados, na boa, na paz, na nice. E começar, caminhando. Só que quando o Nicolau ficou sabendo que vinha uma marcha popular, milhares de pessoas para frente do seu palácio, ele deu uma ordem ao exército: não deixa ninguém se aproximar. Se insistirem, dispersa o movimento. E se insistirem ainda, mete chumbo neles. Olha a boina aí, ó. Mete fogo. Então o povo foi. Quando o povo estava chegando, ouviu os avisos do exército: voltem. O imperador não permitiu que ninguém passe. Não, mas a gente quer falar do imperador. Foram. O exército começou a agir com violência para dispersar, para espalhar a multidão. O povo não cedeu. O que é que aconteceu? Foi uma carnificina. Milhares de pessoas morreram porque o imperador não queria ouvir o povo. Foi um grande massacre. Milhares de pessoas morreram. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então, o Domingo Sangrento foi quando o povo, reivindicando melhorias nas suas condições de vida, fez uma passeata pacífica para entregar uma carta de pedidos ao imperador. O imperador não o quis receber e fez com que o exército agisse com violência, resultando em milhares de mortos. Domingo Sangrento, ok? Esse episódio, gente, fez com que passasse a acontecer uma série de outras revoltas em toda a Rússia, certo? Essas revoltas culminaram com quebra-quebra. Vocês devem imaginar, né?
Vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos porque o policial matou o negro, né? Sempre acontece isso, certo? Então, quando o povo está insatisfeito, o povo baixa a macaca no governo mesmo. Vai para cima. Aí, Nicolau, ele comprometeu-se a fazer algumas coisas. Ele assinou um documento que é chamado como Manifesto de Outubro. Nesse documento, ele prometia fazer algumas coisas, como, por exemplo, criar um parlamento, que era chamado de Aduma. A Duma seria um parlamento onde seriam escolhidas pessoas, políticos, que iriam governar junto com um imperador, certo? Só que, vou logo dizer, isso não adiantou de nada, porque de fato quem se tornava ministro e ia fazer parte desse parlamento da Duma eram pessoas que eram escolhidas por Nicolau II. E aí você me diz, o que é que esse cara ia fazer? Ele ia colocar inimigo dele no parlamento ou amigo, aliado, parente dele para continuar privilegiando ele? Botou lá as pessoas que ele pudesse controlar, né? Os amiguinhos, né? Então a Duma não surgiu efeito nenhum, não surtiu efeito nenhum. Além disso, certo? Ele permitiu a criação e a atuação dos partidos políticos. Aí é que eles vão começar a conseguir alguma coisa na vida. Por quê? Porque desse jeito eles conseguiram montar um partido, certo? Que representava os trabalhadores e que procurava fazer as coisas, que lutava pelos interesses dos trabalhadores, certo? Esse partido, ele tinha um nome, que era o Partido Social Democrata da Rússia, certo? E esse partido ele teve muita atuação, mas a gente vai falar dele um pouquinho mais à frente, tá bom? Só que vocês entendem agora que ele permitiu a criação de partidos, certo? Em 1905, essas mudanças, de fato, elas não conseguiram melhorar a vida das pessoas, certo? Mas essas revoltas do povo mudou a mentalidade. Deixa eu ver se eu explico isso melhor para vocês. Tudo isso que aconteceu não fez com que o imperador saísse do poder. Mesmo com revoltas, com quebra-quebra, com manifestações, o imperador se manteve no poder, certo? Mas uma coisa mudou, a cabeça das pessoas. As pessoas disseram, opa, nós temos voz, nós podemos nos manifestar e nós podemos lutar por nossos direitos. Ok? Então, mudou a mentalidade política da população. As pessoas passaram a entender que elas, tendo participação na política, poderiam mudar seus rumos. Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, certo? E aí foi o chamado tiro no pé que Napoleão deu. Porque vejam bem, a Rússia era um país rural. Toda a economia era sustentada pelos camponeses, as pessoas que trabalhavam no campo. Quando a Rússia entrou na guerra, quem é que foi lutar, gente? Você acha que foi o imperador, o filho do imperador, o sobrinho, o pai dele, aquela alta nobreza riquíssima? Não, foram os camponeses. E aí vários problemas surgiram. Por quê? Se você tira o camponês do campo, a produção agrícola vai parar, né? Pô, falta de consciência, né? Ele tirou o camponês do campo, a produção de alimentos diminuiu e passou a não ser suficiente para atender o interesse de todo mundo. Então, muitas pessoas começaram a passar fome, certo? Com a saída dos camponeses para a guerra. Além do que, a Rússia, gente, ela não tinha armamentos apropriados. Essa guerra, essa Primeira Guerra Mundial, ela era uma guerra que naquela época era extremamente moderna. Tanques de guerra,
aviões, metralhadoras modernas, canhões, bazuca. E a Rússia não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E nem sequer tinha uma industrialização para produzir armamentos. Então o que é que a Rússia queria? A Rússia queria simplesmente que a sua grande quantidade de pessoas, de soldados, fosse suficiente para vencer a guerra sem armamentos apropriados. E até que ela estava conseguindo boas vitórias, né? Porque acaba com uma metralhadora contra 100, ele não vai conseguir matar os 100, né? Então até que ele estava conseguindo boas vitórias, até que os romenos entraram na guerra. Quando os romenos entraram na guerra, aí a Rússia começou a perder batalhas, certo? E começou a passar por derrotas. E aí o povo com fome, sem ter o que comer, começaram a reclamar. Como é que pode, rapaz? A gente passando fome aqui e esse imperador mandando nossos filhos e nossos maridos morrerem numa guerra dessa? O povo começou a se revoltar, certo? Em 1916, certo? Olha só o que aconteceu. Foi o ano em que eles começaram a perder as batalhas. E que essas reclamações se intensificaram, se tornaram cada vez maiores, certo? Aí o que acontece? Em 1917, o povo passando fome, passando necessidade, vivendo na miséria, certo? O povo começou a boicotar. Começaram a abandonar o campo de batalha, começaram a não mais atender o chamado de ir para a guerra, certo? Por quê? Porque com a morte desses trabalhadores que estavam despreparados e sem equipamentos apropriados, certo? Começou a acontecer na Rússia uma nova agitação. Começava-se aí uma nova revolução. Em 1905 aconteceu a revolução que não derrubou o imperador, mas agora em 1914, com a entrada da guerra, começava a acontecer uma série de acontecimentos e em 1917 essa revolução aconteceu. E o povo abandonou a guerra e começou a exigir a saída do czar. E o imperador renunciou, saiu do poder, certo? Essa é a chamada Revolução de Fevereiro. Bom, agora vamos entender. Para vocês entenderem a Revolução de Fevereiro, vocês vão ter que entender o que é que vai acontecer a partir de agora. Quando o czar, o imperador, saiu do poder, alguém iria governar, não é isso? Dentro da Revolução Russa, passaram a existir a atuação dos partidos políticos. Lembra que eu falei? Quando ele permitiu a criação de partidos políticos, aí entra aquele partido que eu estava falando naquela hora, né? Que é o Partido Operário Social Democrata Russo, certo? Esse partido, ele defendia as ideias marxistas, defendia o socialismo, criado por Karl Marx, por isso marxista, porque vem de Marx, certo? Só que dentro desse partido tinha uma divergência, tinha dois grupos distintos, certo? Tinha os mencheviques, que eram compostos por aquelas pessoas mais ricas e que defendiam o capitalismo, e menchevique seria de poucos, certo? E os bolcheviques, que eram aqueles camponeses, trabalhadores operários pobres e que não defendiam o capitalismo, defendiam o socialismo sendo implantado na Rússia, certo? Ambos queriam que o imperador saísse. Só que ainda tinha uma diferença mais entre eles. O que é que os mencheviques queriam? Queriam que o imperador saísse, mas que entrasse um outro imperador
que dessa vez melhorasse a economia da Rússia e tornasse a Rússia uma grande nação capitalista. Mencheviques queriam a monarquia. Já os bolcheviques queriam a revolução total e uma implantação das ideias socialistas. Bom, então tinha essa diferença. Tinha esses dois grupos que estavam à frente. Quando a Rússia passa por essa revolução, quem passa a governar são os mencheviques. E aí entra em cena o primeiro líder da revolução menchevique, que é Georgi Levov. Georgi Levov, capitalista, certo? Menchevique. Começou o seu governo e teve que enfrentar sérias dificuldades, porque ele prometeu fazer algumas coisas e não fez. Dentre elas, ele prometeu a criação de uma Assembleia Constituinte, certo? Uma reunião para definir a Constituição, criar os direitos e deveres de cada situação, certo? Só que ele não fez isso, certo? Isso já fez com que ele caísse na impopularidade, certo? Do lado bolchevique, existia um líder muito carismático e que todos gostavam muito dele, que era Lenin, certo? Lenin, ele defendia o que era chamado de Tese de Abril. Lenin vivia fora da Rússia. Por quê? Porque o imperador Nicolau II expulsou ele da Rússia por conta de suas ideias. Lenin defendia que a Rússia ela tinha que lutar para desenvolver três coisas: paz, uma saída da guerra, para que as pessoas pudessem viver em paz na Rússia, terra, uma redistribuição, uma reforma agrária, uma distribuição das terras entre as pessoas de uma forma justa, e pão, uma distribuição de alimentos suficiente para que todos pudessem saciar suas necessidades de fome. E isso chamou a atenção do povo, certo? O povo adorava essas ideias, certo? Aí o que aconteceu? Georgi Levov estava à frente do governo da Rússia no início da Revolução. Aí o que aconteceu, gente? Levov começou a passar por dificuldades. Por quê? Porque depois disso vieram ofensivas alemãs, a luta contra os alemães. E aí começou a perder para a Alemanha. E quando começou a perder para a Alemanha, certo? Ele facilmente foi retirado do poder. Assumiu em seu lugar, certo? Também um menchevique chamado de Alexander Kerensky, certo? Alexander Kerensky assumiu, certo? Mas ele teve que enfrentar muitas dificuldades, inclusive uma tentativa de golpe para restaurar a monarquia na França. Em outras palavras, aqueles ricos e nobres que viviam na Rússia, desculpa, eu disse França, mas é Rússia. Aqueles ricos e nobres que viviam na Rússia nesse período não estavam gostando do que estava acontecendo e queriam o imperador Napoleão II, Nicolau II, de volta. Então eles tentaram um golpe para recolocar no poder Nicolau II. Então ele teve que enfrentar esse problema, certo? Que estava ocorrendo. Quem é que estava à frente desse? Era o chefe do exército, vamos dizer assim, né? O chefe das Forças Armadas. Kornilov, certo? Tem nome de Kornil, né? Kornilov, certo? Então ele tentou, mas só que ele estava sozinho. Não existiam dentro do governo outras pessoas que dessem apoio a ele. Então ele não teve sucesso e Kerensky se manteve no poder, ok? Bom, gente, nós vamos parar por aqui a aula de hoje, certo?
falamos dos antecedentes, falamos da fase de transformação, falamos sobre como Nicolau II teve que renunciar, falamos do Domingo Sangrento, o massacre que deu início à primeira revolução, que foi em 1905, mas que não tirou o governo do poder. O imperador só saiu do poder depois que a Rússia entrou na Segunda Guerra Mundial. Vimos que quando ele assumiu, os revoltosos estavam divididos em dois grupos, mencheviques e bolcheviques. Mencheviques representavam capitalistas e uma minoria, bolcheviques representavam socialistas e a grande maioria, certo? Quando Nicolau II saiu do poder, quem assumiu o poder foi Georgi Lvov Menchevique, enfrentou dificuldades, saiu do poder. Vimos bastante coisa na aula de hoje, tá bom? Então, se você está com alguma dúvida, pode fazer a pergunta, certo? Que logo em seguida nós vamos poder responder essa pergunta. Fica atento aí que eu vou colocar no Zap e na plataforma a tarefa que vocês vão fazer a partir de agora. Valeu, não esquece. Se não se inscreveu, se inscreve aí embaixo aí, ó, inscrever-se. Deixa o like e faz o comentário aí. Pode ser do Bigodão ou do Cap, descolado aí dos militares que eu consegui, tá bom? Valeu, até mais, gente.